Oi meu povo, beleza? Seja bem-vindo ao novo capítulo de Se Luffy fizesse um contrato com o demônio da Gomu Gomu no Mi. Um aviso: quinta-feira vai ter eu em DXD Shigo em DXD. Bem, aproveite o vídeo. No dia seguinte, Luffy estava a ser alongado, Rayleigh, Yami e Kurumi também estava a ser preparado para o treino. Depois de todos se preparem, eles começaram o treino. Yami foi a primeira, ela foi até o Luffy e os dois começaram a troca golpes. As dois estavam de pé de igualdade, até que a Yami foi para trás. Yami: Luffy, irei ter mostra do que a Gomu Gomu no Mi é capaz de fazer. Ela mordeu o dedão e inchou o braço. Ela comprimiu o braço para dentro, o cotovelo dela foi para trás. Ela foi até o Luffy e ficou na frente dele. Yami: Gomu Gomu no palma de Buda, o cotovelo dela voltou com tudo, fazendo o braço dela se descomprimir com a mão aberta na cara do Luffy com o triplo da força, que fez ele ir voado e quebrado tudo até uma montanha. Ele se levantou com dificuldade, ele estava bastante machucado, ele estava com dificuldade de ficar em pé. Luffy: ai ai, isso quase me matou. E pensar que essa é a diferença de quem usa um mesmo poder. Ele ouviu um barulho muito alto. Quando ele olhou, ele viu que o céu estava com várias rachaduras. Ele sabia que era a Kurumi, mas ele não teve muito tempo para pensar, pois uma fenda que estava se abrindo estava indo na direção dele. Ele pulou para não cair dentro da fenda, mas o Ban aparece atrás dele e deu um chute nele que o fez ir para o chão. Ele rolou no chão e se levantou. A Yami logo chegou ontem. Ele estava e os dois começaram novamente a lutarem. Em um momento Luffy conseguiu ganhar distância da Yami. Ele usa a segunda marcha. Luffy: Gomu Gomu no jet pistola. A Yami cruzou os braços. Yami: Gomu Gomu no escudo. Ao acertar a Yami, o golpe cria uma nuvem de poeira que escondeu a Yami. Quando a fumaça se dissipou, Luffy viu que tinha um escudo estava na frente dela. Yami: ufa, que bom, eu consegui criar o escudo. Luffy ficou de queixo caindo e com estrelas nos olhos. Luffy: que incrível isso e muito irado. Yami: e bom ver sua animação. Bem, Luffy, você lembra qual era o poder da Gura Gura no Mi? Luffy: sim, ela era fruta do terremoto. Yami: sim, mas agora você sabe que esse era só uma parte do poder dela. Ele concordou com a cabeça. Yami: bem, se colocarmos isso para todas as frutas, o poder da borracha e só uma parte do meu poder. Luffy ficou por alguns segundos sem reação até que ele entendeu. O queixo dele caiu até o chão e os olhos dele arregalaram. Luffy: o que é? Yami: e melhor mostrar do que falar. Ela mordeu o dedão e inchou novamente o braço dela, mas ela cobriu o braço com haki de armamento. Ele comprimiu o braço para dentro, ela fechou a mão e 4 espinhos cresceram. Luffy ficou em posição de defesa e cobriu o corpo todo de haki de armamento. Yami: Gomu Gomu no golpe do demônio rei. Em um segundo, o golpe da Yami chegou no Luffy o atingir antes de tocar nele, e mesmo com haki ele sofre bastante com o golpe. Depois de atingir uma árvore, ele ficou bastante ferido. O sangue dele estava escorrendo pelo rosto dele, que o fez fechar o olho esquerdo dele. O sangue também sair da boca dele. A roupa estava toda destruída. A Yami ficou preocupada com ele. Ela foi até ele, mas o Rayleigh colocou o braço na frente dela. Yami: Rayleigh. Ele estava com um olhar sério e apertado para o Luffy, que estava caído no chão. Rayleigh: o que foi, Luffy? Já está desistindo? Como pretende ser o rei dos piratas ser desiste tão fácil? Ele gritou na direção do Luffy. Yami: Rayleigh, Kurumi e o Ban tinha acabado de chegar ali. A Kurumi colocou a mão no ombro da Yami, que olhou para Kurumi, que estava a olhar na direção do Luffy. Ban: Yami, deixe ele. Yami: mas, Ban. Yami, você sabe que não queremos o mal dele, mas se ele não soube ser levanta mesmo nessa situação, ele não irá conseguir ser o rei, e você sabe disso. Ele estava com a expressão séria enquanto falava. A Yami ficou como uma sobra no rosto. Ela entendia melhor que ninguém o que podia acontecer com ele no caminho de ser o rei. Rayleigh: você não disser que iria honrar o legado do Barba Branca e de seu irmão, ser você realmente que ser digno de ser o próximo rei dos piratas e encontrar o One Piece. Então levantasse, ele gritou para o Luffy. O Luffy lembrou do sacrifício do Ace e do Barba Branca e da promessa que ele fez ao Shanks e de seus companheiros. Então ele se esforçou com muita dificuldade, ele se levantou todo ensanguentado e mesmo com dificuldade. Luffy:
Nana, não me subestime, e eu vou ser o próximo rei dos piratas. Ele com o resto da sua força usa a segunda marcha novamente. Luffy. Gomu Gomu Jet Pisto, que atingiu o Rayleigh. 2 anos depois Luffy estava arrumado as coisas dele para ir até o arquipélago Sabaody. Hancock aparece e foi até o entregou algo a ele. O Luffy estava como no original, com a diferença que ele estava com um cabelo um pouco maior e ele estava usando o colar do Ace. Hancock. Está tudo pronto para você ir. Ela estava com um tom de tristeza na voz. Luffy percebe isso. Ele se levantou e foi até ela e a beijou. E pegou na bunda dela, que fez ela correr. Ela colocou os braços em volta do pescoço dele. Os dois só se separam porque a Marguerite estava encerrada, os dois com ciúmes. Marguerite. Não é justo só a Hancock ganhar um beijo de despedida. Luffy deu rir um pouco e foi até ele e a beijou também. Marguerite. Luffy, você precisa ir mesmo. Luffy. Sim, eu tenho que encontrar os meus companheiros. As duas ficaram tristes. O Luffy deu outro beijo nelas. Luffy. Não precisam ser preocupados. Assim que eu conseguir aquelas 2 frutas eu venho visitar vocês. As duas ficaram felizes por ouvir isso. Hancock. E bom não se esquecer. Luffy. Eu não vou. Depois disso Luffy subiu no banco. Ele usou seu poder de fogo para aumentar a velocidade do banco. Enquanto ele navegava, ele deitou no banco. Ele ficou a olhar para o céu. Luffy em seus pensamentos. Pessoal, espero que estejam todos bem. Rayleigh pode esperar. Eu honrarei o legado do meu irmão e do Barba Branca. Irei me tornar o rei dos piratas e pode ter certeza que eu vou encontrar o One Piece. Ele falava enquanto apontava o braço para o céu. Depois de 5 dias, ele chegou no porto do arquipélago Sabaody. Ele pegou a bolsa gigante dele e foi até o local onde eles tinham combinado ser encontra. Enquanto ele andava, ele passou por uma loja de arma. A Yami começou a falar com ele em sua mente. Yami. Luffy, você pode ir até aquela loja. Ele olhou para onde a Yami estava aportado. Ele viu a loja. Ele leu o nome dela que estava em um placar. Luffy. Uma loja de armas. Claro, ele foi até um beco e deixou a bolsa escondida e depois ele foi até a loja e entrou nela. Enquanto isso, em um bar que havia ali perto, Nami estava tomando um drink. Aqui tudo vai ser como no original. Depois de Luffy sair da loja, ele esbarrou com os farsantes dos chapéus de palhas. Ele se desculpou e seguir o seu caminho. Quando o falso Luffy irá atirar nele, o Luffy pegou a pistola dele e usou seu poder para derreter a arma dele. Ele usou a Ki do rei e desmaiou os farsantes. Enquanto caminhava, ele viu o Chopper. Luffy. Chopper. Ele chamou por ele enquanto corria na direção dele. Quando Chopper ouvir o nome dele, ele olhou na direção de onde o nome dele estava sendo chamado. Quando ele viu o Luffy, ele foi correndo na direção dele e pulou nele enquanto falava o nome dele. Os dois se abraçaram. Depois disso, os dois foram até onde o local combinado. Eles viram uma enorme multidão reunida. Os dois foram até ela para ver o que estava acontecendo aqui. Os acontecimentos são os mesmos do original, com a guerra da marinha contra os piratas. Quando o pacifista iria atirar nele, ele pegou o Chopper e começou a correr. Quando um dos tiros iria pegar, ele pulou até uma pedra que estava no meio do campo de guerra. O pacifista atirou 5 vezes nele. Do corpo do Luffy um vapor vermelho começou a sair dele. Ele desviou dos tiros, desapareceu e parece acima do pacifista e o destruiu. Aqui também será como o original, com a diferença que a Hancock não apareceu para ajudar eles por pedido do Luffy, que pediu que ela fosse até o outro acertar o Touzan de Sunny. Luffy novamente liberou o vapor vermelho. Ele usou o braço esquerdo para mirar o diretor. Ele colocou para trás Luffy. Gomu Gomu no Elite Jet Pistola. Em uma fração de milésimos de segundos, as 3 balas de canhão simplesmente desapareceram. O Luffy se agachou. Luffy. Franky, prepare o Sunny para Japa no meu comando. Nami vá para o leme. Sanji, Zoro, destruam qualquer ataque que venha para o Sunny. Usou Patire nos navios abaixo da linha do mar. Todos ficaram sem reação e mas em poucos segundos todos fizeram o que lhes foi ordenado. O Luffy pulou e foi até o mastro do navio. A Kurumi aparece atrás do Luffy em forma de um fantasma. Kurumi. Então, Luffy, que tal damos uma amostra do poder do futuro rei dos piratas? Luffy.
Certo, ele tirou a bolsa das costas. Ele a abre e pegaram a espada. Ele tira a espada da bainha. A espada continha uma lâmina negra com um fio vermelho forte no meio. Ela possui 5 espinhos na parte sem corte da espada. Havia um laço vermelho que no final havia um pequeno cristal vermelho vinho no cabo da espada. Ele jogou a bainha, que tinha um desenho de um dragão chinês dos 2 lados. Ao cair no chão, Zoro a viu no chão. Ele estranhou e olhou para cima. Ele viu o Luffy. Zoro em seus pensamentos. Luffy, o que você vai fazer, Kurumi? E uma bela espada, Luffy. E sim, o Luffy segurou a espada com as 2 mãos e a levantou. A Kurumi estava replicando os movimentos de Luffy. Os 2 fecharam os olhos, e em seu rosto surgiu 2 marcas de linha, e ao seu redor estava tudo branco. E tudo que havia era os navios do marinha. Ele cobriu a espada com a que estava vazado. Kurumi. Luffy, está pronto? Luffy. Sim, os 2 juntos. Akuma no Ken no Sutairu. Akuma no Futago no Eisen no Setsutan. Notar do autor. Tradução. Corte das luas gêmeas demoníacas. Fecha da nota. Ele fez um corte na vertical, que fez um corte a longa distância, que se dividiu em 4. Cortadura os navios em vários pedaços. Todos os navios. Luffy. Franks, vai, ele gritou para o Franks o ouvido. Franks. Super Turbo.